Vamos lá, voltando para o nosso terceiro bloco aqui. Vamos falar agora de liberdade de locomoção. Vamos lá, liberdade de locomoção. Vamos lá. Liberdade de locomoção, eu tenho aqui o inciso 15 que fala assim, é livre, vamos estudar o 15 e o 51. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Opa, então ele colocou uma condição. Em tempo de paz, é livre a locomoção. Em tempo de guerra, não terá essa locomoção dada dessa forma, entendeu? Fique esperto. Então, já vamos aprender. Se colocou na prova, é livre a locomoção do território a qualquer tempo. Já está errada a questão, ok? Não vai ser a qualquer tempo, ok? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, existe uma lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Perfeito, maravilha. Nós temos a lei porque também não é bagunçado, né? Nós temos pessoal, a situação dos migrantes, né? Os venezuelanos. Não, pode entrar no Brasil, tranquilo, mas existe uma triagem, tem que ter visto, ok? Pode entrar com seus bens, tudo certinho, não é bagunçado. Ok? E essa locomoção dentro do país, esse direito, fala do direito de ir, vir e permanecer, ele também se restringe a situações internas. Ok? Que vamos falar agora. Como falar qualquer pessoa, esse brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro, residente ou não, e os apátridas também. Isso aqui já está batido, nós já falamos lá atrás. Ok? Vamos falar alguns pontos necessários? Vamos lá. Primeiro ponto. A liberdade de locomoção, como eu falei, em estado de guerra, já não vai ser da mesma forma. Haverá algumas restrições ao estado de guerra. Estado de guerra declarado não vou poder vai ter toque de recolher, por exemplo. Okay? Não tem como o cara ter locomoção livre nesses momentos de estados de exceção. O pedágio também, aqui no Mato Grosso agora é uma realidade. Não tínhamos muito tempo atrás, não tínhamos o pedágio, agora temos o pedágio nas nossas rodovias. O pedágio também é uma limitação ao direito de ir e vir, ok? É uma restrição ao meu direito de ir e vir, porque eu tenho que passar e tenho que pagar para que eu possa ter esse acesso a determinados locais, ok? É uma restrição, mas ela é constitucional. São restrições legítimas, por exemplo, a imposição legal de penas privativas de liberdade. Tá? A pena privativa de liberdade é uma imposição à liberdade minha, de ir e vir, mas é legal também. A autorização legislativa conferida à administração pública para disciplinar a forma de circulação das pessoas em determinados locais, como ocorre nas regulamentações de uso de vias e logadores públicos. Outra situação que é uma restrição, ou seja, uma exceção à regra, é o impedimento, às vezes, de deslocar em um determinado local. Vou passar não pode passar nessa rua aqui, Kleber, que está tendo uma mudança de trânsito por causa de uma situação de uma obra. Perfeitamente. Tá? Mas está ferindo o meu direito de ir e vir. Existe essa restrição e ela é constitucional. É perfeito. Que mais? A Constituição estabeleceu ainda uma cláusula de reserva legal para os casos de entrada e permanência e saída do país. Nesse sentido, a exigência legal de visto do estrangeiro para ingresso no território brasileiro. Como eu disse lá atrás, é claro, precisa de uma cláusula legal, tem que ter lei. Para você quiser, nas formas da lei, como eu falei, tem que ter uma ideia de proteção da própria soberania estatal, que é o controle da sua fronteira. Beleza? Nesse contexto curtinho mesmo, vamos fazer questão. Vamos lá. Primeira questão. Em tempo de paz, a liberdade de locomoção dentro do território nacional é ampla. É ampla. Para os nacionais e os estrangeiros residentes e não residentes que tenham ingressado regularmente no país. Está certo, gente. Ela é ampla mesmo. Ok? Não tem. Em tempo de paz, ela é ampla. Ok? Mas ela só vai sofrer alguma extinção se for um caso de guerra. Está certa a questão. Ok? Bacana. Segunda questão. Vamos lá. Sobre os direitos dos cidadãos, avalie afirmativas a seguir. Primeira, é livre o exercício de qualquer trabalho, ou ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Olha só, já comecei a acumular a matéria, né? Liberdade de profissão, tá certo? Aí tem que lembrar. Tá certo, professor. É assegurar a todos acesso à informação, resguardar o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, tá certo? Tá certo. Só sobre a informação, lá o sigilo, quando fala sigilo, lá no inciso 33, né? Quando fala sigilo, por exemplo, o inquérito policial. O inquérito policial, ele não é público, ele é sigiloso. Ok? Então, tem algumas medidas em que a própria lei de acesso à informação restringe, até informações de ultra secretas,
Então, a lei de acesso à informação, ela regulamenta essa ideia de acesso a dados públicos, a informações públicas, beleza? Só essa ressalva. Continua aqui. Terceiro, a segunda também está certo, professor? Está certo. Está certo a primeira, está certo a segunda. Então, se eu tenho 1 e 2 certa, ó, essa aqui está fora, essa aqui eu adoro, ó, 1 e 2 está certa. Que mais? 2 e 3, 1, 2 está certo. Está errado a 3 também. Opa, maravilha. Sobra a B, a C e a E, que já está marcada, Kleber. Você já marcou, pô. Poxa vida, é isso aí. Poxa vida, não sei o que é fácil, está marcada já, pô. Putz, mas tudo bem. Terceira, vamos ver a terceira aqui. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Tá certo, as 3 estão corretas. Professor, tomara que a minha prova venha assim marcada. Tá de sacanagem, né? Vamos lá, mais uma. Essa aqui não tá marcada. Vamos lá. Vamos ver como é que você está. Responde para mim aí. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição de 88, é correto afirmar que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, não sendo permitido, contudo, que qualquer pessoa entra, permaneça ao dele e saia com seus bens. Não, pô. É permitido. Na forma da lei é permitido, ok? Na forma da lei é permitido. Está errada a questão. Beleza? Vamos falar, nós falamos lá atrás do 14, vamos falar do 51 agora. 51 fala o seguinte, ó. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Vamos entender isso aqui, vamos entender o inciso, depois a gente vai para os detalhes. Ninguém será preso em flagrante delito, bacana. Ele está falando aqui ou por ordem escrita. Ele está falando aqui na chamada, a prisão que ele fala aqui é a prisão cautelar. Não é a prisão condenatória. Quando o cara está preso, está condenado, vai para o presídio cumprir pena. Eu estou falando prender o cara antes da sentença condenatória, mandar ele para o presídio, para ele ficar provisoriamente preso. Ok? E aí eu tenho, nessas prisões, vamos colocar aqui, a matéria que está falando aqui é prisão, é a locomoção, né? É prisão cautelar. Cautelar ou provisória, como você queira, tá? A prisão cautelar, ela é dividida em 2 espécies. Aliás, são 3 espécies. Uma é o flagrante delito. Flagrante, vamos botar aqui o flagrante. Flagrante delito, ok? As outras vêm por ordem escrita, porque o flagrante, primeiro eu uso a força, depois eu vou para o papel. No flagrante, primeiro eu uso a força, depois eu vou para o papel. Eu falo usar a força, é prender o cara, usar a força. E depois eu vou para o papel, que é a lavratura do auto e prisão flagrante. Ordem escrita, eu tenho 2 espécies de prisão. Eu tenho a prisão preventiva, e eu tenho a prisão temporária. Ok? Não vou entrar em profundidade, porque é matéria do professor de processo penal. Ok? Mas preventiva, ela pode ser determinada tanto na fase de inquérito como na fase de ação penal, na fase de processo. A temporária, só na fase de inquérito policial. A temporária até fala. Se for um crime simples, ou seja, que não seja um crime comum, que não seja o hediondo, é 5 dias, prorrogável por mais 5. Se for um crime hediondo, a temporária, o prazo, é 30, prorrogável por mais 30. Ok? Bacana. Só que aí, essa prisão cautelar, ele excepciona. Ele fala, ele tem um salvo aqui na norma. Salvo. Salvo quem? O militar. O militar é pau nele, não tem conversa. Militar é pau. Não tem como, gente. Desculpa. Mas o militar, ele traz 2 fundamentos básicos. Hierarquia e disciplina. Ok? Hierarquia e disciplina. Então, o militar, a exceção é que eu posso prendê-lo sem que seja flagrante delito e sem que seja ordem escrita, desde que exista uma transgressão militar ou um crime propriamente militar definido em lei. Ok? Pode ser que o cara é pego lá, não é pego em flagrante delito, por estar, digamos assim, fumando.
maconha dentro do presídio, dentro do quartel. O cara não é preso em flagrante, mas quando chega lá, depois da investigação, lá um fala, outro cagueta, fala, ó, ele realmente tá fumando. E ele é preso, detido, não é em flagrante, porque não estava cometendo, não acabou de cometer, não estava em perseguição, não estava nada. Nem foi encontrado com objeto. Mas assim mesmo foi, determinou a prisão dele. E não tinha uma ordem escrita de um juiz, porque essas aqui, ó, tem que ter ordem escrita de quem? De juiz. E o militar, assim mesmo, ele foi preso. O professor inferiu a Constituição. Não, a Constituição permite que o militar, ele seja preso, independentemente seja flagrante, independentemente que tenha ordem escrita. Inclusive, para a transgressão militar, disciplinar militar, não cabe nem habeas corpus. A Constituição fala que em casos de transgressão militar não cabe nem habeas corpus. Mas tem uma exceção a essa regra, lá na frente a gente vai falar sobre isso, se o ato foi ilegal, foi contra a lei. Mas isso na nossa quarta aula de direitos fundamentais, essa que é a nossa segunda, quando a gente vai na quarta aula, eu vou falar dos remédios constitucionais, e quando eu falar de habeas corpus, eu volto a falar disso. Te prometo. Beleza? Maravilha, vamos fazer algumas observações aqui quanto a esse inciso 51. Ele é norma de eficácia contida, ou seja, ele precisa de uma norma, ele admite uma norma que venha restringir essa aplicação. É uma reserva de jurisdição, ou seja, só o juiz pode determinar a ordem de prisão. Ok? A motivação, a determinação da prisão tem que ser motivada. O militar, como eu disse, ele está regido pela hierarquia e disciplina que está contida lá no artigo 152, que fala das Forças Armadas. A Lei 8.680 de 80 traz hipóteses de receptação, de transgressão militar, e essas hipóteses foi recebida pela Constituição de 88, ou seja, é constitucional. O remédio contra o abuso da liberdade de locomoção será o habeas corpus, um remédio jurídico para combater a garantia à liberdade que não foi preservada é o habeas corpus. A autoridade que mantém alguém preso fora das hipóteses legais, como, por exemplo, a chamada prisão para averiguação, é caso de abuso de autoridade. A pessoa mantém ela presa. O que é prisão para averiguação? Eu prendi o cara para poder averiguar a vida pregressa dele. Hoje eu consigo fazer isso via rádio já. Pega o CPF do cara e já consulta ali na hora se tem ou não passagem. Se não, leva até a delegacia. Mas antes era comum o cara ficar preso para poder averiguar se o cara tinha ou não alguma passagem. Isso não pode. Tem que ser flagrante ou por ordem escrita manter a pessoa presa. Ok? Vamos fazer questão. Vamos lá. Primeira questão. Olha aí. Ninguém... Essa tá fácil, né, gente? Letra E, né? Essa tá fácil. Você não precisava nem ajudar você. Essa aqui tá na cara, né? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita em fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo além de outra hipótese no caso de transgressão militar definida em lei. Tá certo. Perfeito? Maravilha. Próxima questão. Vamos lá. O artigo 5º, inciso 51... da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, vírgula, definidos em lei. À luz dos referenciais de aplicabilidade e eficácia, é adequado afirmar que, a partir desse enunciado linguístico, se obtém uma norma constitucional, eu falei de eficácia contida, né? Então, vamos lá, de eficácia plena, eficácia contida de aplicabilidade imediata, é isso aí, norma de eficácia contida. Por quê? Ele admite que vem uma norma e regulamente, por exemplo, a transgressão militar, e já veio essa norma em 80, que nós já lemos lá atrás, ok? Beleza. Uma norma de eficácia contida. Quando vem a regulamentação, ela deixa de ser norma de eficácia contida? Não, ela continua. Tá? Ela continua por essência ser contida, mas ela foi regulamentada. Terceira questão, vamos lá. No que diz respeito às disposições constitucionais aplicáveis ao processo penal, é correto afirmar que... Vai, esse é de você. Vamos ver como é que está. Se está dormindo, se está acordado. Certo? Se você marcou certo, é porque você está dormindo. Por quê, professor? Olha lá.
Até sei onde você errou. Vou até grifei, ó. É propriamente e não impropriamente militar. Sabia que... Essa aqui é para a gente dar uma acordada. Vamos lá, professor. Se errou essa aqui, dá uma levantadinha. Dá um pause aqui, vai ali tomar um café. Ou dá um banho, toma um banho, faz umas flexões, se for caso. Abdominal, um polichinelo, para ficar bem esbelto lá, esbelte. Ok? Toma um cafezinho aí e volta aqui para você continuar, tá? Porque isso aqui realmente é atenção, ok? Impropriamente militar. Bacana. Viramos e vamos falar do direito de reunião. Gente, esse daqui é pontual. Em maioria das provas cai esse inciso aqui, tá? Cai esse inciso 16. Então eu quero a sua total atenção aqui agora. Se está descansado, dá uma acordada aí. Eu fiz aquela questão anterior para você dar uma testada para ver como é que você está. Mas eu preciso de você que esteja aqui. Você esteja agora 100% comigo. Vamos lá? Força. Vamos lá? Vamos ler? Primeiro de tudo, vamos ler o inciso. Olha lá, o que nos ensina a Constituição? Todos, não é qualquer pessoa. Todos podem reunir-se pacificamente. Pacificamente, ou seja, não pode ter um conflito. A ideia é reunir para poder fazer movimento pacífico. Sem armas, cuidado, tá? Eu já vi, agora só lendo aqui você já mata muitas questões, tá? Algumas banquinhas aí básicas, coloca com ou sem arma. Não dá, né? Tem que ser sem arma. Em locais abertos, aí já vi prova também, colocar aberto ou fechado. Locais abertos ao público, ok? Aí coloca outra. Esse independente, ele corta bem aqui, ó. Muito comum, e risca. E coloca dependentemente de autorização. Não precisa de autorização, gente. Eu não preciso pedir autorização para o Estado, para o município, para o Distrito Federal, ok? Para a União, autorizar que eu possa fazer uma manifestação. Eu não preciso pedir uma reunião, não preciso pedir autorização para ninguém. Independente de autorização. Mas ela é condicionada. Existe uma condição. Qual que é a condição que a Constituição determina? Ela fala, desde que não atrapalhe. Não atrapalhe. Desde que não atrapalhe, que não frustre. Não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber se eu não vou atrapalhar? Então, necessita que tem que sendo apenas exigido, que vai ter exigido de você o quê? O prévio aviso. Então, você avisa antes, para que eu não possa marcar e já tenha marcado outra no mesmo local. Só isso. Então, o aviso prévio ou prévio aviso só é utilizado para não chocar com outra reunião já marcada para o mesmo local. Só para isso. Ok? Só serve para isso. Bacana? Beleza? Fechamos essa parte introdutória, mas agora vamos entrar numa profundidade. Só com esses pequenos detalhes a gente já consegue resolver questões, mas mesmo assim eu quero entrar em detalhes com vocês. Olha só, primeiro ponto. Reunião, quando a gente fala reunião lá, tem que ser uma visão ampla, tá? Reunião é um conceito mais amplo. O Supremo já entendeu que reunião tem um caráter temporário e a associação tem um caráter definitivo, tá? A reunião tem a ideia, pode ser considerada, por exemplo, uma passeata, uma caminhada, uma marcha. Tudo isso é reunião, ok? Diferença de reunião à associação é que a reunião tem um caráter temporário, tá? É momentâneo. E a associação é um caráter definitivo, ok? A Associação dos Moradores do Bairro Quixadá, a Associação dos Moradores do Bairro Nova Esperança, a Associação do Bairro Mapim, a Associação Associação dos Moradores do Bairro tal. Essa associação tem um caráter mais prolongado. A reunião vai ser, por exemplo, uma passeata, uma caminhada, uma marcha para Jesus. Tudo isso é a ideia de reunião, tá? A liberdade de reunião é um direito, isso aqui é importante, tá? A liberdade de reunião é um direito individual do exercício coletivo, como a greve também. A greve também é isso, de individual do exercício coletivo, ok? Requisitos. Quais são os requisitos? Caráter material, exigência de que a reunião seja pacífica e sem armas. Já falamos isso. Caráter formal. Não cai esses caráter, tá, gente? Cai só para a gente poder estudar. Na observância da precedência, na escolha do local e na exigência de prévio aviso à autoridade competente. Beleza? Bacana. Quais são os limites? Eu posso fazer qualquer reunião, qualquer momento. Quando fala local aberto, aberto que fala é aberto ao público. Não é a ideia de um shopping center. Shopping center é privado. Na época daqueles rolezinhos que estavam acontecendo no país todo, principalmente no estado de São Paulo, Rio de Janeiro,
Aqui, no Mato Grosso, em Cuiabá, a gurizada começou a tirar onda também. O que os shoppings daqui da capital fizeram? Impediram a entrada dos menores desacompanhados dos pais. Ah, mas é uma direito de ir, vir, reunião. Não interessa, parceiro, é particular, não é público aqui. Okay? Lá é particular. Falou, ó, não pode entrar. Aqui é minha casa, é particular. Então, quando eu falo locais públicos, eu posso ter a ideia, por exemplo, do ginásio de esporte. É fechado, mas é de local público. Ok? Beleza? Quando fala sem armas, alguns falam, professor, mas esses negócios sem armas. A arma que está falando aqui pode ser uma foice, quando sem terra, eles fazem aquelas campanhas, aqueles movimentos, aquelas marchas. É tudo com foice, facão, professor. Mas isso é instrumento de trabalho, não conceito de arma. Ok? Beleza? E uma arma encontrada dentro do todo o movimento não descaracteriza todo aquele movimento. Beleza? Bacana. O exercício do direito de reunião encontra limite em outros direitos constitucionalmente consagrados, tais como a liberdade de locomoção e o direito ao sossego. Como exemplo, eu não posso fazer uma passeata devidamente realizada em uma rodovia pública. É muito questionado isso, viu, gente? Normalmente a Polícia Federal, a Rodoviária Federal não entra em conflito, mas tudo tem que ter o prévio aviso para que exista esse direito à preferência e também para o acesso à locomoção de outras pessoas, ok? É constitucional, mas tudo tem o seu limite em outros direitos constitucionais. Eu não posso fazer uma manifestação pública perto de um hospital, um comício perto de um hospital, entendeu? Bacana? Esse direito de reunião pode ser suspenso durante o estado de sítio e defesa, ok? Mesmo que seja realizado no seio da associação. Posicionamento do STF. Vamos ver o STF aqui. Para o STF, a defesa em espaços públicos da legalização de determinadas condutas, como a prática do aborto ou o uso de drogas, ou de proposta abolicionista de um tipo penal, não deve ser caracterizada como ilícito penal, mas, ao contrário, como um exercício legítimo do direito à livre manifestação do pensamento, propiciada pelo exercício do direito de reunião. Perfeito. O direito de reunião tem essa blindagem, né? Tem essa construção constitucional. Então, eu tenho que proteger o cidadão para que ele possa exteriorizar a sua liberdade de pensamento, através, até, se for o caso, pelo direito de reunião, pelo direito de uma caminhada. Já falei aqui com vocês, marcha para Jesus, marcha para Vadias, marcha para Satã, que foi feita aqui em Cuiabá no mês de agosto. Uma praça em Cuiabá, marcaram 14 horas, nem Satã apareceu, tão quente que está aqui em Cuiabá nessa época. Né? Essa já contei essa história para vocês, né? Essa é sem graça. Ok? Beleza? Vamos lá. Bacana. Vamos fazer a questão? Preparado? Vamos lá. Respira fundo, vamos fazer a questão. O professor só faz muita questão. Porra, é a nossa jogada, né? Ah, mas diferente de outros professores de constitucional, que não faz... Cara, a teoria eu vou deixar para você estudar depois de passar no concurso, tá? Aqui a nossa função é concurso público. Eu como falo, eu não ensino direito constitucional, eu ensino a resolver a questão e passar no concurso. Só isso. Vamos lá? A questão. A realização de manifestações públicas como a denominada Marcha da Maconha não encontra amparo. Opa, o Supremo falou que beleza. Já encontrou amparo. Não existe direito fundamental da reunião e da liberdade de manifestação do pensamento, uma vez que consiste em afronta ao ordenamento jurídico na esfera penal, como verdadeira apologia à prática do crime. Errado, tá? Já tem proteção constitucional contra isso. O Supremo já entendeu assim. Segunda questão. É incondicional, ou seja, não tem nenhuma condição o direito de reunião, com fins pacíficos, em local aberto ao público. Gente, tem condição. O que não é exigido é o pedido de autorização, mas é condicionado ao prévio aviso. A questão está o quê? Errada. Ok? Próxima questão. Vamos lá. Vou com vocês aqui na tela. VUNESP. Sobre o direito de reunião, prevê o artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, que todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público. Perfeito. Vamos ver o que ele trouxe para nós. Letra A. Independentemente da autorização ou de qualquer aviso prévio. Não. Precisa de aviso prévio, né, gente? Está fora. B. Mediante autorização exarada por autoridade designada. Não. Cai muito sem prova, gente. Cai muito mesmo. C. Independentemente de autorização, desde que não fluxe outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, vírgula, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. A letra C é a correta. Maravilha. Mais uma? Próxima questão, vamos lá.
Em relação ao exercício deste direito fundamental, analise. 1. Não é necessária autorização. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, edital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir: edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Para a realização do ato, tampouco aviso prévio às autoridades. Que faltou um pedaço do trecho aqui que falava sobre dia de reunião, tá, gente? Da questão. 2. O direito à livre expressão não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral, que implicam ilicitude penal. Olha só, nós já falamos sobre isso aí. As questões imorais, elas realmente não, elas são protegidas, tá? O direito à livre expressão não pode abrigar em sua abrangência manifestação de conteúdo imoral que implica ilicitude penal. É claro, se for, eu não posso ter direito de manifestação com apologia a crime. Tá certa a questão. Tá? Isso aqui tá certo. A liberdade de pensamento e de reunião não pode sobrepor a liberdade de locomoção, ao direito à segurança, ao direito à propriedade, seja pública ou privada. Óbvio, não vou lá quebrar tudo, como aconteceu em 2013. Em 2013 houve umas situações de manifestação, os caras quebravam tudo, quebravam a propriedade particular. Aí não, ok? Aí é crime, aí não posso ser protegido em compensação ao direito de reunião. Tá certa a questão. 4. A liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhes são inerentes: o direito de informar, o direito de buscar informação, o direito de opinar e o direito de criticar. Certo, esse é o papel da imprensa. Perfeito, a 4. Não é permitido ao poder público frustrar a realização de manifestação, ainda que haja outra... Não, aí pode. Provavelmente convocado para o mesmo local. Aí eu posso. Se já existe uma previamente convocada para o local, aí eu posso barrar. A 5ª e a 1ª estão erradas, só estão certas a 2ª, 3ª e 4ª. Qual a alternativa? 2ª, 3ª e 4ª. Letra A de amor. Beleza. Essa foi boa. Essa é difícil. Não foi fácil essa questão. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. 5ª questão. É garantido o direito de reunião de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, vírgula, desde que devidamente autorizada. Parou, não tem autorização, está errada, marco e vou para a próxima. Beleza? Galera, vamos lá, direito à associação, vamos falar sobre direito de associação agora, tá? Que é prima irmã ao direito de reunião, tá? O direito de associação é prima irmã, gêmea ali, separada lá na maternidade, do direito de reunião, beleza? Direito de associação, vamos dar esses incisos aqui, do 17 até o 21. Fala assim, ó, é plena liberdade de associação para fins lícitos, é vedado, é claro, o caráter paramilitar. Óbvio, né? Continuando, a criação de... para fins lícitos, né, gente? Não pode só ter associação para fins ilícitos, aí é uma associação criminosa. Aí é crime, tipificado no Código Penal. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem da autorização sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
criar associação, manter a associação cooperativa não pode atrapalhar, o Estado não pode meter o dedo. Okay? As associações só poderão ser compulsoriamente, compulsório é obrigatório, dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão de juiz. Não tem administrativo, já fica esperto. Exigindo-se no primeiro caso está falando de dissolução, fica esperto, quando fala de primeiro caso está remetindo à dissolução, à extinção e não à suspensão, o trânsito em julgado. Agora eu vou voltar a falar em específico disso. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Vamos falar sobre isso também. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Lê-se de forma administrativa. Vamos fatiar. Vamos entrar na primeira, direito de associação. Vamos falar sobre liberdade de associação. Incisos 18 e 20 falam assim: a criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, independe, ou seja, não precisa de quê? De autorização para criar uma associação ou uma cooperativa. Beleza. Sendo proibido, sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento, tá? Deixa eu adiantar um negócio aqui, ó. A associação, ele é gênero, que tem 3 espécies. A associação propriamente dita, os sindicatos e os partidos políticos, para alguns também as cooperativas. Nessa ideia, a ideia é que a associação, ele é o gênero que tem essas espécies. Eu vou bater mais o que é pacificado na doutrina, sindicato, partidos políticos e a própria associação. Então, ninguém é obrigado a associar a uma associação. Ninguém é obrigado a associar um sindicato ou permanecer associado a um sindicato, ou a um partido político ou permanecer no partido político. É claro, tem as regras de infidelidade partidária, mas é uma outra conversa. Então, a ideia é que a associação é esse gênero que protege tanto a minha possibilidade de eu ingressar numa associação ou sair dela, ingressar no sindicato ou sair dele, ou ingressar no partido político ou sair dele. A liberdade de associação é essa característica individual, essa visão individual. E também tem uma visão coletiva, onde o Estado não pode interferir na criação de uma associação ou de um sindicato, como antes era necessário chamar a carta sindical, ou de um partido político. Ok? Espécie desse gênero na associação. Entendemos esse raciocínio? Beleza? Então é proibida a interferência estatal no seu funcionamento, ok? A liberdade de associação é um direito individual de exercício coletivo, mesmo raciocínio do direito de reunião que acabamos de ver, ok? Mesmo raciocínio do direito de reunião que acabamos de ver, ok? Beleza? A principal diferença entre a reunião e a associação é o caráter que a reunião ela é fugaz, temporária, e a associação tem caráter definitivo. Professor, faltou um inciso aí. Claro, deixei ele separado aqui, ó. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Vedade, caráter paramilitar. Beleza. Lícito, entendi. Se eu tiver uma associação criminosa, é crime. Mais de 3 ou mais, né, que tenham a intenção de praticar crimes, é associação criminosa. 4 ou mais é organização criminosa. 2 ou mais é a associação para o tráfico, né, que tem essas matérias lá no processo penal, lá na legislação penal especial, né, e no direito penal. Mas paramilitar, o que é paramilitar? Existe uma condição para ser paramilitar? Paramilitar, aí, o que eu trouxe? Eu trouxe uma citação de Alexandre de Moraes, de uma prova de 2011 da FGV ou FCC? Deixa eu ver aqui, FCC. Da Carlos Chagas, trouxe uma questão realmente sacana. Ela trouxe requisitos para ser uma entidade paramilitar. O que seria esse paramilitar, professor? O que seria isso? Eu trouxe a citação do Alexandre de Moraes explicando. Fala assim, ó. Paramilitar deverá ser analisado para o fiel cumprimento deste requisito constitucional, que é a proibição, se as associações com ou sem armas se destinam a treinamento dos seus membros para a finalidade bélica. Okay? Treinar o cara para atirar de fuzil. Anote, porém, que a nomenclatura de seus postos, a utilização ou não de uniformes, por si só não afasta de forma absoluta o caráter paramilitar. Ah, não estão usando uniforme. Ah, não tem postos, tá? Uma associação devendo se observar a existência de 2 critérios. A organização hierárquica,
E o princípio da obediência, essa é a organização hierárquica. Se tiver uma organização hierárquica e obediência, o princípio de, esse princípio de obediência a essa organização hierárquica, sem necessidade de estar uniformizado, eu tenho uma entidade paramilitar, ok? Então, paramilitar, tinha um exemplo clássico, as Farc, que hoje virou partido político lá, né, na Colômbia. Então, nesse caso, Venezuela ou Colômbia? As Farc é Colômbia, né? Colômbia. Então, nesse contexto, eu tenho que a entidade paramilitar, se tiver essa característica de organização hierárquica e princípio de obediência, fechou, eu tenho uma entidade paramilitar. Ainda mais, claro, né? Com ou sem armas, se destinam ao treinamento de seus membros para finalidade bélica, né? Essa seria a ideia. Vamos fazer a questão? Olha lá. João, Carlos, Tício, Libério e Tibério se uniram e fundaram uma associação de vigilantes de bairro, todos armados e uniformizados sob a alegação de que não treinavam com a finalidade bélica, beleza? Todos armados e uniformizados sob a alegação que não tinha finalidade bélica, treinamento bélico. Porém, para se afastar de forma absoluta do caráter paramilitar dessa associação, não poderão estar presentes os seguintes requisitos: tempo e princípio da impessoalidade, tempo e lugar, pluralidade de participantes e lugar, lugar e princípio da eficiência ou organização hierárquica e o princípio da obediência. É essa daí, ok? Alternativa letra E de escola. Beleza? Segunda questão, vamos lá. O direito de reunião e direito de associação são expressões sinônimas. Direito de reunião é igualzinho à associação? Não, né? Um é temporário, reunião, e outro é definitivo, associação. A questão está o quê? Errada. Terceira questão, vamos lá. Pedro recebeu notificação da associação de moradores da localidade em que reside. Ele recebeu uma correspondência. E a associação fixou o prazo de 15 dias para que ele apresentasse os documentos necessários à sua inscrição na referida associação. Ó, tem que associar. Ultrapassado esse prazo de 15 dias, segundo a notificação, incorreria em multa diária, ele pagaria uma multa se não associar, estava obrigando ele a associar, e seria tacitamente escrito, ou seja, se ele não manifestar em 15 dias, automaticamente você já está inscrito à nossa associação de moradores. Ponto. Parabéns. Você é obrigado a associar uma associação, gente? Não, pô. Você é obrigado a permanecer? Não. E aí? Vem a questão e pergunta. À luz do sistemática funcional, Pedro está obrigado a atender a notificação? Não, gente, vou parar por ali. Não vou continuar. B. Somente está obrigado a se associar caso a notificação seja judicial. Aí sim, ele é obrigado a associar? Não, pô. Não tem nada disso, não. Pode ignorar, olha lá, ignorar, né? A notificação, pois ninguém é obrigado a associar-se contra a sua vontade. Essa é a questão certinha. Vamos ver a D. Está obrigado a atender a notificação, mas só precisa permanecer associado por 1 ano. Está fora. Letra C é a correta. Falei D. A letra C está correta. C de correto. Quarta questão. Se um grupo de moradores do Cerrado Brasileiro pretende fundar uma associação com o intuito de incentivar e promover a preservação do meio ambiente. Show de bola. Massa. Será indispensável uma autorização estatal prévia para o funcionamento dessa associação. Certo ou errado? Errado. Não tem pedido de autorização. Você vai ter que fazer um procedimento. Você vai ter que fazer todo o estatuto da associação, a ata de posse dos membros, um advogado assinando, um contador assinando, se não me engano, levar o cartório de registro de pessoas, ele vira uma pessoa jurídica de direito privado, tem força jurídica, aí beleza, a associação está beleza, está montadinha, bonitinho. Partido político, tem que fazer toda a documentação, levar ao cartório de registro de pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica lá em Brasília faz o registro no cartório de lá. Depois disso, leva a documentação junto ao TSE e ali é registrado o seu partido político. Ok, beleza. Quinta questão. É plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter parlamentar. Essa aqui é aquela de graça que o examinador passa para você. Beleza? Vamos falar de dissolução da associação. Preste atenção. Eu falei que o Estado não pode interferir na criação e na manutenção da associação, mas
judicialmente, a associação ela pode ser compulsoriamente dissolvida ou ter suas atividades suspensas, ok? Está no nosso 19. Ela fala assim, ó, as associações, cuidado, na letra fria você pode cair nela. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão, vou grifar, não tem administrativa. Primeiro ponto é esse. Não existe decisão administrativa para dissolução ou suspensão de atividade de associação. Só juiz termina ou suspende a associação. Só o juiz dissolve ou suspende a associação. Grava isso. Exigindo-se no primeiro caso. Cara, o examinador adora colocar aqui no segundo caso. Adora colocar no segundo caso. Ok? Não é no primeiro. Ou no último caso. No primeiro caso, ele está falando de dissolução. De extinção da associação. Ela só vai ocorrer com o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É o efeito judicial onde não cabe mais nenhum recurso de uma decisão, de uma justiça. Da justiça não cabe mais nenhum recurso da justiça. Ok? Então, primeiro é o de última instância, segunda instância, terceira instância, não cabe mais recurso. Então, eu posso até desenhar. Eu posso até fazer um marco assim, ó. Aqui é a sentença condenatória, o trânsito de julgado da sentença condenatória. A dissolução da associação só pode se dar depois. A suspensão das suas atividades pode se dar antes. Ok? Aí eu fiz até esse esqueminha aqui, ó. Então, a associação para ser suspensa ou dissolvida necessita de decisão judicial. Ok. A suspensão da atividade se dará antes do trânsito julgado. Ok. A dissolução, a extinção só se dará depois, após o trânsito julgado. Ok. Essas são as premissas básicas. Se você não erra mais nenhuma questão, eu vou te falar, esse inciso despenca em prova. Não erra. Ok? Não erra. Vamos fazer a questão? Vamos lá. Com a questão que a gente firma o trem. Vamos lá. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Letra A. Pelo presidente da República. Ave Maria, hein? Vamos lá. B. Por lei federal. C. Por decisão do Ministério Público. D. Depois de suspensa por decisão administrativa fundamentada. E, por decisão judicial transitada em julgado, sacramentado. É essa, professor. Maravilha. Segunda questão, vamos lá. A liberdade de associação em nossa Constituição compreende a criação de entidades de caráter paramilitar. Não pode, né? B. A proibição absoluta, sem exceção, da dissolução compulsória das associações, ainda que por força de decisão judicial transitada em julgado. Errado, né? O direito de criar associação independentemente de autorização. Criar associação independentemente de autorização. É isso mesmo. Criar a associação independente de autorização. O direito de constituir cooperativa somente se existir autorização pela... Não. A cooperativa também não precisa de autorização judicial. Beleza? Terceira, vamos lá. A respeito do direito de associação, é correto afirmar que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Perfeito, copiou e colou o inciso da Constituição. Mais um tópico sobre a associação. Vamos falar sobre direito de representação. Olha lá. A nossa Constituição determina que a associação pode representar os seus associados, ok? Mas a Constituição determina alguns requisitos. Ó, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, tá? Expressamente autorizadas, tem legitimidade para representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente. Cuidado, não é somente judicial e não somente administrativamente, ou seja, extrajudicialmente. É judicial ou extrajudicial.
Quando fala expressamente autorizadas, é lá no estatuto. No próprio lá no estatuto determina lá. No estatuto ele fala assim, representar para a defesa de fins. Está escrito lá, está valendo. Não precisa ter autorização de todos os membros, pessoalmente, uma procuração para cada um, não. Lá no estatuto determina isso. Ou até às vezes em Assembleia Geral, se é determinada essa legitimação, está valendo. Tá? E nisso eu tenho alguns posicionamentos do STF quanto a isso, tá? Que é importante. Eu tenho súmula, que é um entendimento pacificado, cristalizado do Supremo, tá? E tem entendimento da Corte. A súmula 5630 fala: a entidade classe tem legitimação para o mandato de segurança ainda quando a pretensão vinculada interessa apenas a uma parte da respectiva categoria, tá? Se um pedaço só da categoria é interessada nisso, ele é competente para poder entrar para todos. Súmula 629 do STF: a impetração de mandato de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização deste, tá? O mandato de segurança não precisa de autorização dos filiados, tá? A Corte firmou o entendimento de que é necessária a expressa autorização dos sindicatos sindicalizados para substituição processual. Está falando de sindicato, lá de espécie da associação, tá? Não vou voltar a falar disso daqui. Próximo. A autorização para que a associação atua em juízo na defesa de direitos de seus filiados como representante processual pode ser conferido pela Assembleia Geral da entidade, não sendo exigido procuração individual de cada filiado. Gente, quando falar isso aqui, é a mesma coisa isso daqui, ó. No mandato de segurança não precisa, independente da autorização, não precisa da individual de cada um. O mero ato constando na Assembleia ou, digamos assim, na ata de fundação ali do estatuto, está valendo, beleza? E essa súmula quis dizer isso, tá, gente? E o mandato de segurança também é um remédio jurídico para direito líquido e certo daquela associação. Então não precisa de autorização de todos os seus legitimados. Ok? Vamos fazer a questão? A respeito do direito da associação, é correto afirmar que as entidades associativas, independentemente de autorização expressa, não, parou. Tá? Vamos para tem o posicionamento supremo, mas vamos para a letra fria. Tá? Tem legitimidade para apresentar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente? Não, pô. Tem que ter autorização o quê? Expressa. Tá errado. Tá errado. Normalmente vai cair a letra fria da Constituição. Mas vamos lá. 2. A liberdade de criar uma associação é plena. Independe da autorização e é vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Essas entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente, quando expressamente autorizados. Fechou? Fechou com nós. É nós. Terceira questão. Vamos lá. Observe o seguinte. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter parlamentar. Tá certo? Tá certo. Próxima. Ninguém pode ser compelido a associar-se ou falar. Isso. Tá certo? Tá certo. As entidades associativas, lei, quando... Ajuda aí, pô. Fala, lê alto aí para atrapalhar o seu vizinho. Isso. Tá certo? Tá certo. Me ajuda. A criação de associações, vai. Sim. Sim. Perfeito. Tá certo? Tá certo. Opa. Todas estão corretas? Todas estão corretas. A alternativa correta, a letra, fala para mim. Isso. Muito bem. Participa, pô. Beleza? Fechamos associação. Vamos evoluir, vamos para o direito de propriedade. Vamos lá. Direito de propriedade. Tem uma porrada de incisos. Vamos lá, direito de propriedade. Vamos do 22 até o 26. Olha lá. A Constituição assegura, prima facie, o direito de propriedade, tanto os bens móveis e imóveis, como bens materiais e imateriais. Perfeito. A propriedade, a pergunta é, a sua casa, ela é absolutamente sua? A sua propriedade? Bem que o primeiro direito garantia individual, nós já falamos isso, né? Se não, você aprenda. O primeiro direito fundamental que veio, o direito individual, o primeiro fundamental foi o direito à propriedade, lá na Magna Carta Libertatis. Foi o direito à propriedade dos proprietários de terra lá, que o rei João Sem Terra queria tomar as terras dos caras, né? Ok? Aí está incomodando aqui, que a cabeça é grande demais, mas vamos lá.
Beleza? Então, nesse caso, o direito de propriedade, a propriedade da sua casa, tecnicamente, você tem ali a propriedade, mas só que se você pisar na bola, parceiro, você pode perder a sua propriedade. Sua fazenda. Sua fazenda lá, tá plantando maconha o seu, sei lá, seu cunhado. Tá plantando maconha na sua fazenda que você emprestou para ele um terreninho lá. É perigoso você perder, ser expropriado na sua fazenda. Você perder. Mas você tem que fiscalizar. Lá está tendo trabalho escravo. Você pode perder e ser expropriado e nem tem direito à indenização. Está entendendo? Então, a propriedade, ela também, como todos os direitos fundamentais, não é absoluta. E nisso a Constituição trouxe algumas balizas e a gente vai trabalhar essas balizas. Primeiro ponto, vamos trabalhar dois incisos juntos, simultâneos. O inciso 22 e o inciso 23. Fala assim, é garantido o direito de propriedade e a propriedade deve atender à sua função social. Tá? A Constituição trouxe essa característica, dessa ideia de uma visão pluralista de proteção à propriedade. Então a propriedade não é só a ideia sua, minha exclusiva. Se você não estiver cumprindo a função social dela, você pode perder a sua propriedade também, ok? Então, a ideia é que a garantia do direito de propriedade está casado com o atendimento à função social. É uma não eficácia contida, tá? A garantia do direito de propriedade impede intervenções em seu âmbito de proteção desprovidas de fundamento, tais como, ninguém pode invadir minha terra, movimento sem terra, né? Com movimentos sociais organizados, ainda que a pretexto de promover reforma agrária. Vai entrar na minha fazenda sem... Entendeu? Sendo que minha fazenda é produtiva. A supressão legislativa da instituição da propriedade privada. A expropriação, uma lei determina que eu saia da minha território, da minha propriedade para construir uma obra pública. A expropriação arbitrária de propriedade sem a observação do devido processo legal. O cara é acusado, digamos, de tráfico de plantação de drogas. E aí, sem o devido processo legal, eu exproprio aquela fazenda lá e coloco lá e coloco a fazenda lá para poder guardar bens do Estado. Não pode, tem que ter o devido processo legal. Aqui, a função social se prende a algumas regras determinadas pela própria Constituição Federal. No plano municipal, eu tenho o chamado plano diretor, que você tem que obedecer o que o plano diretor determina. Por exemplo, a questão da casa. Por exemplo, a casa, se você deixa de pagar o IPTU, você pode perder o seu imóvel pelo falta de pagamento do imposto predial territorial urbano. Ok? Então, vamos ler aqui. No título 7 lá da Constituição, fala que trata da ordem econômica e financeira. A Constituição dispõe sobre a função social da propriedade urbana, e no artigo 86 e na rural no 82. No caso de propriedades que não cumprem a sua função social, as principais restrições estabelecidas no texto constitucional são a hipótese de desapropriação e a formação e o pagamento das respectivas indenizações, com o pagamento das respectivas indenizações. Então, se eu estou falando de função rural, tá? Se não está cumprindo a função rural, a função urbana, eu posso ser desapropriado do meu bem, mas com a devida indenização. Eu só não vou ter indenização na chamada expropriação, que é esses casos que eu vou dizer para você. Trabalho escravo e a plantação de substâncias ilícitas na minha psicotrópicas, né, na minha propriedade. Vamos fazer a questão? Vamos lá? Olha lá. A norma constante no artigo 5º, inciso 22... em verbos, é garantido o direito de propriedade, é uma norma de eficácia o quê? Contida, ok? Ele tem aplicação imediata, mas possibilita que uma norma futura venha a restringir a capacidade, a garantia, a propriedade urbana, a propriedade do ser humano. Tá certo? 2. Em relação ao direito de propriedade, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, assegura simultaneamente, depois o outro, simultaneamente juntos, né? O direito de propriedade que está cumprido com a função social. Tá certo. Estamos juntos. Um e o outro. Tem que ter a propriedade, mas tem que ter a função social. Tá certo. Terceira questão. Vamos lá. O direito de propriedade é garantido constitucionalmente, permitindo ao seu titular o exercício livre e irrestrito para fazer o que você quiser na sua terra. Do direito de gozo, uso e disposição dos bens. É isso? Claro que não, pô. O que eu falei para você não é bagunçado. Não é bagunçado. Ok? Tem até uma legislação que foi estabelecida ano passado, ano retrasado, se não me engano, 2016, 2017,
que falou que a possibilidade no ano passado, do controle de endemias, os caras invadindo a sua casa, entrar na sua casa, na sua propriedade. Se você não tiver um terreno baldio na sua propriedade, dentro do perímetro urbano, e você não faz a limpeza lá. Os caras entram lá para poder tirar os focos do mosquito da dengue. E é permitido, a legislação permite isso. Mas é minha propriedade. E a saúde pública, como é que fica? Ok? Beleza? Maravilha. Próximos incisos, vamos trabalhar no inciso 14, fala assim, ó. 24, perdão. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, beleza? Falou desapropriação, você vai decorar. Para a Constituição, tem a legislação especial sobre isso, tá? Mas não é o nosso foco aqui. Nosso foco é trabalhar a forma constitucional de forma mais ampla, tá? Vamos trabalhar a forma geral. A específica seria na parte da lei de propriedade, aí seria uma outra conversa, uma outra aula. Mas você tem que saber que a desapropriação é a transferência compulsória de propriedade particular por determinação do poder público, nos casos de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Nessa situação, a sua propriedade, em detrimento dessas hipóteses, poderá suprimir, poderá ser perdida, ou até uma parte dela ser perdida. Tem um caso aqui em Cuiabá, na época das obras para a Copa do Mundo, em 2014, né, que até hoje não acabaram essas obras aqui, até hoje não tivemos a conclusão do VLT, que é um veículo leve sobre trilhos, que, por exemplo, alguns viadutos que foram construídos aqui na capital, tiveram que, um amigo meu particular teve uma parte da sua terreno cortado por causa do viaduto, pelo retorno. E aí eles fizeram o cálculo, fizeram a indenização, fizeram o pagamento de indenização em dinheiro. Dinheiro não, né? Pagaram lá, a indenização, dinheiro, foi em dinheiro a situação dele, mas foi o valor que eles entenderam da avaliação do imóvel que eles entenderam. Aí foi até a justiça, conseguiu lá, mas é complicado. Teve que cortar, falou, ó, isso aqui é um interesse nosso, interesse social, né? Na verdade é uma questão de interesse social. O seu bem particular vai ser suprimido, vai ser diminuído diante do interesse social, interesse público, ok? Beleza? Maravilha. Caso a propriedade não esteja atendendo a sua função social, poderá haver a chamada desapropriação-sanção pelo município com pagamento em títulos da dívida pública ou o título da dívida agrária pela União Federal para fins de reforma agrária. Não abrangendo essa a última hipótese, a desapropriação para fins de reforma agrária, a pequena e média propriedade, assim definidas em lei, no artigo 85, 1 e o 11, ok? Não, 2, no 11 aí é 2, ok? Vamos fazer a questão? Vamos lá. Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Mediante o quê? Título da dívida pública? Justa e prévia indenização em dinheiro? Opa, essa marca. Veja que a nossa aula agora aqui não é para estudar o que é cada uma espécie, qual que é a utilidade. Não é isso. Nossa ideia é constitucional, viu, gente? É decorar o que está na norma constitucional, ver os detalhes e responder isso aí, ok? Porque se eu falar tratar de direito de propriedade, eu vou ter que entrar na matéria de processo civil, ok? Direito civil, que é propriedade, e a parte urbanística aí é uma outra conversa. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. Próxima, vamos estudar sobre expropriação. Isso aqui é importante. Falando em expropriação, agora como eu disse para vocês, aqui não tem indenização, tá? Aqui não tem indenização. Olha lá. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração do trabalho escravo, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado o que couber o disposto no artigo 5º. Beleza, maravilha. Isso eu já falei para vocês lá atrás. Bem que isso está sendo muito discutido no Senado Federal, no Congresso Nacional, essa mitigação quanto a isso, tá? Na verdade, estão pegando a fonte, né? Falam lá no Ministério do Trabalho e Emprego na situação da investigação. Na investigação, o Ministério do Trabalho e Emprego foi encontrado, não, então vamos mudar aqui, porque lá na frente vou perder a fazenda, então vou mudar aqui essa caracterização do trabalho escravo, entendeu? Mas isso também não é a nossa conversa. Além disso, se for apreendido, tá, gente? Em decorrência do tráfico, todo patrimônio, né? Ainda todo e qualquer bem de valor econômico, todo patrimônio, apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes ou de drogas afins e a exploração do trabalho escravo, será confiscado e reverterá ao fundo especial com destinação específica
na forma da lei, ok? Agora, não estou falando da propriedade, mas estou falando do patrimônio, que foi encontrado o carro, sei lá, a caminhonete, o trator, o que foi encontrado e foi utilizado para esses fins, e digamos assim, ilícitos, vai ser arrestado, será aproveitado para o Estado, será apreendido, vai ser vendido e destinado a um fundo especial. A propriedade não tem indenização, fins de reforma agrária. Ok, beleza, vamos ver como caiu? Olha lá. A expropriação de propriedades rurais de qualquer região do país em que foi identificada a exploração do trabalho escravo sem qualquer indenização ao proprietário para destinação à reforma agrária é medida compatível com a Constituição Federal, na qual está prevista expressamente, dependente a norma constitucional, no entanto, de lei para produzir os efeitos pretendidos. Está certinho. É isso mesmo. Precisa de norma para regulamentar. Beleza? Inciso 25. Fala assim. No caso, esse daqui cai não. Despenca quem prova, ok? Vamos lá. Eles chamam isso daqui de requisição administrativa, ok? Requisição administrativa. Vamos lá. No caso de iminente, vai acontecer perigo público. Uma enchente vai acontecer, ok? A autoridade competente, não é qualquer pessoa. Não é qualquer autoridade, tem que ser competente para aquilo. Poderá, não é deverá. Ok? Esse aqui cai muito em prova. Usar de propriedade particular, não é pública, fica atento. Assegurado ao proprietário indenização, beleza. Indenização agora ou não? Ulterior. Ulterior é o que? Depois. E é automático? Não. Tem que comprovar. Se houver o que? Dano. Então tem que comprovar. Não é automática. Cuidado. De novo, no caso de iminente perigo público, não é particular. A autoridade competente, não é qualquer uma. Poderá, não é deverá. Usando propriedade particular, não é pública. Assegurada a indenização. Para quem? Para o proprietário. Essa indenização é agora ou não? É ulterior. É automática? Não. Tem que ver o quê? Dano. Vai ter que entrar com ação na justiça. Vai ter que entrar com ação na justiça para comprovar que existiu realmente um dano. Uma enchente. Tem seu campo de futebol, que você tratou lá, o seu site, você curte lá, a sua chácara, na beira do rio. Vem uma enchente, vem a autoridade e fala assim, o policial militar fala, olha, o comandante fala, vou ter que usar seu campo de futebol para pousar a aeronave, para poder resgatar as pessoas. Você fala, ó, beleza, vai lá, só toca o pau. Acabou a operação, seu campo está detonado. Tudo que você investiu suas gramas, você trouxe lá da Itália, para poder, da Copa do Mundo, lá da Rússia, o gramado lá que você colocou lá, tudo detonado. Você vai receber uma indenização automática antes? Não. Só vai ser depois, você vai ter que entrar com a ação e comprovar que houve o dano. Senão você não vai receber nada. Ok? A requisição consiste na ocupação ou uso temporário por autoridades públicas de bens ou serviços em casos de necessidades transitórias. Da coletividade. A competência para legislar sobre requisições é privativa da União, ok? A União determina, ela legisla a respeito dessas requisições, ok? Beleza? O poder público poderá usar de propriedade particular por meio de requisição civil sem o caso de iminente perigo público. Sem caso de iminente perigo público, ou seja, sem essas situações de perigo público. No estado de defesa, estado de sítio, tempo de guerra, requisições militares, ok? Essas hipóteses são excepcionais à regra, tá? Exceção à regra, e a regra tem que ser iminente perigo público. Tem uma situação que não seja iminente perigo público, estado de defesa, estado de sítio, ok? Que não é o caso, são exceções à regra. A indenização só será devida posteriormente ao uso se houver algum dano. Vamos fazer questão? Está muito rápido? Vou diminuir um pouquinho. A Constituição Federal, ao disciplinar o direito fundamental à propriedade, ao mesmo tempo, estabelece mecanismos de proteção e enumera algumas situações de intervenção do Estado na propriedade privada. Regime esse que compreende a regra segundo a qual a autoridade competente poderá utilizar, no caso de perigo iminente, perigo público iminente, a propriedade particular. Certinho. E certíssimo, professor, vírgula. Assegurado nessa hipótese, bacana, o direito à prévia indenização. Não é prévia, é o quê? Ulterior indenização em dinheiro. Eu falo dinheiro, não fala nada de dinheiro aqui na iminente pública, na requisição. Está errado. Segunda questão. Vai, lê comigo. Lê alto, pô.
Não é prévia, né? É ulterior de novo. Viu, examinador? Mesma coisa? Em prévia, forçando a barra na prévia. Não é prévia, professor, é ulterior. Bacana. Mais uma para fixar. Vamos lá, de novo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com a organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, digital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir: edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Já vamos lá, né? A Constituição Federal, no que se refere aos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece que a autoridade competente poderá usar de propriedade particular no caso de iminente perigo público, assegurada a propriedade, indenização, de novo, olha lá, olha o examinador de novo, forçando a barra, prévia, não é prévia, ok? Bacana? Fechamos esse ponto, evoluindo, vamos lá. 26, fala assim, a pequena propriedade, essa aqui é outra que cai em prova, tá? Esse aqui é o outro que despenca em prova, despenca muito mesmo, tá? Algumas que não despencam não chamam atenção, mas essas que falam assim, cara, essa aqui cai muito. Por quê? Porra, eu faço exercício, né, velho? Faço muito exercício. Sou advogado, sou professor, na verdade sou professor. Advogado nas horas vagas, lá não precisa, mas eu sou professor mesmo, amo isso daqui. Quando eu vou preparar minha aula, cara, é exercício, eu faço milhões de exercícios. E aí você consegue ver o perfil que o examinador começa a trabalhar. Você vê o foco que ele mais trabalha em alguns exercícios. E esse aqui ele cai. Tá? E a nossa vida, eu e você, é fazer exercício. Você vai passar o concurso e eu para fazer a melhor aula para você passar. Pra você ser aprovado. Fica rico, né? Professor é uma profissão infeliz. A gente ganha pouco, trabalha. Você fica rico, né? Faz o aluno ficar rico, a gente continua pobre, né? Mas feliz. Mas vamos lá. Olha só. A pequena propriedade rural. Falou média? Não. Falou grande? Não. Então o primeiro requisito é pequena propriedade. Estou falando dela. Assim definida em lei. Aí tem a lei Estatuto da Terra, fala de módulos rurais, um módulo rural. Tá? Também não vou entrar em detalhes. A prova também não chega tanto. Desde que trabalhada pela família não será objeto de penhora. Ó a condição. Desde que, eu até coloquei aqui, ó, trabalhada pela família. Se não tiver o trabalho pela família, ela pode ser penhorada. Ok? Não será objeto de penhora. Bacana. Para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Ou seja, se o débito não for da atividade produtiva, não estiver atrelada à atividade produtiva, eu posso penhorar. Entendemos isso? Dispondo a lei sobre os meios financeiros do seu desenvolvimento. Bacana. Então quer dizer que se o cara, em vez de um pescador, ele quer investir na sua atividade produtiva, ok? Sua piscicultura. Aqui em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, tem muito piscicultura, aqui, principalmente na região do Cuiabá. Aqui de Cuiabá. No cinturão verde, que a gente chama, né? Imaginamos que o cara vai investir em piscicultura e vai fazer, ó, vou comprar um tratorzinho para fazer escavar aqui, sei lá, os peixes. E ele faz o financiamento junto ao Banco do Brasil para poder financiar o seu tratorzinho para poder escavar. Não consegue pagar. Não consegue pagar. O banco vai acionar ele na justiça, vai entrar com uma ação de cobrança contra ele, vai pedir a busca e apreensão do bem, se for o caso. E aí, e não consegue saciar o débito do banco, o banco fala assim, quero penhorar a sua fazenda, quero penhorar a sua chácara. Se for uma pequena propriedade rural,
e ela é trabalhada pela família, ele comprovar isso. Trabalhar para a família quer dizer que na lei fala trabalhar pela família, quer dizer que não tem a ideia de muitos empregados. Trabalha para a família, a lei atua diretamente. Ok? Agricultura familiar, estabelecendo nos requisitos da lei. Eu não vou poder penhorar aquela fazenda, essa pequena propriedade rural. Porque o débito está atrelado à sua atividade produtiva. E ela é pequena e é trabalhada pela família. São requisitos cumulativos, tá? Se faltar um requisito, eu posso penhorar. Se essa dívida, por exemplo, ele comprou um Camaro e começou a andar no bairro com um Camaro e não conseguiu pagar o Camaro, e às vezes o Camaro é mais caro do que a própria fazendinha dele, né? Porque pode penhorar? Pode penhorar, porque o Camaro não tem nada a ver com a atividade de piscicultura, tá entendendo? Beleza? Ok? Se faltar um requisito, se for média, pode penhorar? Pode. Se não for trabalhada, pode penhorar? Pode. É pequena, mas não é trabalhada, pode penhorar? Pode. É pequena, é trabalhada, mas a dívida está atrelada a uma outra condição que não é atividade produtiva. Posso penhorar? Pode penhorar. Beleza? Olha como cai. Vamos lá. Fala-se a questão. Acerca que dispõe a Constituição Federal sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, dita, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, poderá ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, mas não de desapropriação. Errado, não pode ser penhorada. Ok? 2. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, usufrui de impenhorabilidade, no que se refere ao pagamento dos débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Mudou, mas continuou o mesmo sentido. Tá certinho, tá certa a questão. Maravilha. Terceira questão, vamos lá. Força, força. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de qualquer débito. Opa, ele ampliou. Qualquer débito não, só o débito vinculado à sua atividade o quê? Produtiva. A questão está o quê? Errada. Bacana? E aí nós chegamos no nosso último tópico da aula de hoje, vamos falar sobre direito da propriedade intelectual, industrial, direitos autorais. Gente, direito autoral não é direito, digamos assim, dano moral. Não, direito autoral é um direito real, tá, gente? Direito autoral, eu estou falando que é pessoas que fazem a sua atividade de um escritor, um cientista, ok? Eles têm direitos autorais sobre isso. O jogador de futebol durante os jogos de futebol, o direito de arena, ok? Eles são chamados de direitos reais, ok? Não são direitos direito à intimidade, direito à honra, que nós já estamos lá atrás, ok? Então, tem os incisos, vão trabalhar os incisos. Fala assim, 27. Aos autores pertencem os direitos exclusivos de utilização pública ou reprodução de suas obras transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Maravilha. 28. Só uma ideia, hoje é possível, o Supremo já entendeu, a biografia não autorizada, tá, gente? De pessoas públicas. A biografia de pessoas públicas hoje é autorizada pelo Supremo. Então, eu posso ter a minha vida relatada por um biógrafo sem a minha autorização, tá? O Supremo já entendeu isso. Só me veio isso à cabeça. Estou falando a respeito dos direitos autorais e lembrei disso. 28. São assegurados, no termos da lei, a proteção à participação individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Ok? Que é chamado de direito de arena, né? O cara tem direito a, digamos, a partida de futebol. O cara, quando joga futebol, na verdade, o cara que ganha grana como jogador não é nem o direito, às vezes, é a ideia da partida em si, do salário. O que ele ganha mesmo é o direito de arena. É o que ele ganha da transmissão da imagem dele pela Globo, pelas empresas. Entendeu? Ok? O direito de fiscalização e aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. A parte dos músicos tem o CAD, né? ECAD é um valor que a gente recolhe, né? Para quando tem eventos assim chamado ECAD, né? Que é uma empresa que trata desses direitos autorais e repassam aos artistas, né?
Próximo aqui. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, às propriedades de marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico econômico do país. Okay? A ideia é de proteger a pessoa que vai apresentar sua marca, sua patente, sobre aquelas ideias, sobre a sua ideia, sobre a sua invenção, sobre o seu projetil, sobre o seu projeto realizado, sobre o seu projeto realizado. A proteção a essas pessoas também é dada, é blindada pela Constituição. Fechando, vou falar um posicionamento aqui do Supremo, é assegurada a proteção à reprodução da imagem e aquela referente à voz humana nas atividades esportivas. Já falamos lá atrás, está na Constituição. Súmula 63, são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônico de músicas em estabelecimentos comerciais. É o ECAD que eu falei para vocês. É inadmissível interdito proibitório para a proteção de direito autoral. Tá? Interdito proibitório é a ideia de entrar com uma medida cautelar para que alguém não utilize a minha imagem, não utilize uma obra minha. Ok? Interdito proibitório. Questão, vamos lá. Primeira questão. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas, excluídas as atividades esportivas. Não, está incluída a atividade desportiva, já falamos lá atrás. Errado. Próximo. Sobre direito de utilização, publicação ou reprodução de obras. A Constituição Federal estabelece que, isso aqui está errado, essa parte superior do formulário. Vamos lá. Está sujeito à classificação e à censura. Não. Censura nós já estudamos que não existe, tá? Ok? B. Pertencem conjuntamente aos autores e às editoras. Será regulado por lei federal. Não. A ideia de publicação e reprodução de obras pertence ao autor, não à editora. Ok? Pertence aos respectivos autores, devendo ser regulado por lei federal, perecendo com a sua morte. Não. Me salvo engano, me fica por um período de tempo. Agora, salvo engano, acho que é 70 anos que fica a obra vinculada ao autor. 70 anos, é isso, 70 anos. Eu vou pesquisar na próxima aula e eu trago essa data. Perfeito? Eu tenho a continuação dessa aula, eu trago a data certinho de qual que é o período que fica. É direito coletivo a ser usufruído pelo autor, pela respectiva editora? Não, é só do autor. É exclusivo dos autores, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Eu tenho que ver esse tempo, e salvo engano é 70 anos. Beleza? Vou ver se eu pesquiso aqui agora, enquanto a gente está resolvendo. Ok? Vamos lá. Terceira questão. No tocante à possibilidade de patenteabilidade de inventos, a Constituição Brasileira vigente estabelece regras geral que definem determinados requisitos. Com relação a estes requisitos, recordo afirmar que a lei assegurará aos autores e inventores industriais privilégio temporário para a utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e aos outros signos distintos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Está certo, gente. Ele copiou e colou que está na Constituição. Espera aí só um pouquinho, deixa eu colocar aqui. Direito autoral, prazo. Vamos lá, já responde agora. 70 anos, é isso aí. Da obra varia entre 50 e 70 anos, tá ok? Após a morte do autor, após esse período, a obra se torna domínio público. Bacana. A cabeça aqui não é grande à toa, 50 a 70 anos. Fechamos agora sim, eu falei, antecipei que era o último bloco, mas não é. Nós temos aqui o direito à herança e à sucessão, que nós falamos que já trabalha até o inciso 31. E a gente encerra a nossa aula de hoje. Vem comigo, vamos lá, força! Inciso 30, fala assim, é garantido o direito de herança. Bacana! Bacana, depois vamos aprender, inclusive, uma condenação penal não pode atingir os meus herdeiros, ok, né? Eu sou condenado penalmente, eu vou responder. Se eu morrer, morre a sentença comigo. Meu filho não pode continuar cumprindo a pena que eu estou no presídio, ok? Não vai ter herança, mas a indenização, o direito de indenização que eu ficar devendo, os meus credores poderão executar até o limite da herança que é transmitida aos meus filhos. Por exemplo, se eu morro, fico devendo um valor de R$1 milhão e eu deixo de herança para meus filhos R$1 milhão, esse R$1 milhão será aproveitado para poder pagar a herança. Professor, se você deixar só 500 mil e a dívida é de R$1 milhão,
os credores só vão poder cobrar dos meus filhos o valor de 500 mil da herança transmitida. E outros 500 mil fica pro Abreu. Eles não pagam, e nem eu. Olha lá, essa foi péssima, né? A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes sejam mais favorável a lei pessoal marca do decônjuge, do falecido. Professor, esse daí eu nunca subentendi. Nunca entendi, professor. Eu fiz aqui um bizuzinho muito fácil. Pra você entender, olha lá. O estrangeiro que tem esposa ou filhos brasileiros e imóveis no Brasil. As regras do jogo serão a lei brasileira. Então, ele é estrangeiro e tem e os imóveis dele tem no Brasil. Tá? Digamos, ele mora aqui em Cuiabá e tem uma casa na Chapada. Ok? Casa Chapada. Ele é estrangeiro, mas a casa está na Chapada. Então, se ele morreu, os bens serão transmitidos pela Chapada, pela lei brasileira. Ok? Chapada dos Guimarães, estou dizendo aqui. Agora, se a lei do estrangeiro que morreu do decurso for mais benéfica aos seus herdeiros, como, por exemplo, isenção de impostos ou trâmite de ação mais rápida, será aplicada a lei do falecido. Exemplo, italiano que deixa filhos no Brasil, por regras da lei brasileiras, regerão a sucessão dos bens. Agora, se na Itália existe, por exemplo, uma imunidade quanto a impostos e reduzindo o valor da partilha dos bens, como os impostos brasileiros, será aplicada a lei italiana ao caso. Então, é aquela coisa, o cara deixou os filhos aqui no Brasil, moram na Chapada dos Guimarães, tem uma casa na Chapada. Ele morreu, ele é estrangeiro, ok? Tem que ser partilhado os bens para os filhos. A lei da Itália, onde ele morreu, onde ele é italiano, fala que não precisa recolher impostos, tipo IPTU, não precisa recolher nenhum imposto. O juiz do Brasil vai ter que pegar o Código Italiano Civil e aplicar nele ao caso brasileiro, porque a lei do decúrgio do falecido é melhor para os filhos. Que é claro, porque se o cara morre aqui no Brasil, se o cara é brasileiro e morre no Brasil, o inventário, gente, quem já viu o inventário, o cara tem que recolher um monte de impostos para poder fazer o inventário, um monte de impostos, para poder dividir o bem para os filhos. Agora, imaginamos um caso, o cara é estrangeiro, e a lei estrangeira é melhor para os filhos, eu vou pegar a lei estrangeira e aplicar no Brasil. Ok? Esse é o entendimento da questão. Só cuidado que às vezes o examinador coloca aqui, ó, em vez de colocar do decúrgios, eles vão colocar dos filhos. É comum colocar dos filhos. E sim, ela é melhor do decúrgios. Ok? A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ainda que lhe seja mais favorável à lei pessoal do decúrgios. Aí não, né, gente? Se for do decúrgios, será aplicada a lei do decúrgios. 2. De acordo com a Constituição da República Federal do Brasil, é quando afirmar que, exceto, está errado. A. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, certo, errado, certo. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar propriedade particular? Pode ou não pode? Pode. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será sempre regulada pela lei pessoal do decúrgio. Não é sempre. Só se ela for o quê? Melhor. É essa aqui que está errada. Ele quer errada? É errada, então é a letra C. Ok? A letra C está errada. Mas vamos ver a outra de baixo. As associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ser juradas suspensas por decisão judicial. Perfeita. Está certa. Eu queria errada, já achei. Vamos lá, próxima questão. Opa, essa foi a 3. Isso. Tá. Essa aqui já respondi? Não. Christian é empresário alemão, vivia há anos no Brasil, com a sua esposa, brasileira e filhos brasileiros. Faleceu em trágico acidente aéreo, deixando diversos bens aqui no Brasil. A sucessão dos bens situados no Brasil, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, será regulada. Vamos lá. Pela lei brasileira ou pela lei pessoal do país do decúrgios, caso esta última seja mais favorável. É essa. Vamos lá. Pela lei brasileira ou pela lei pessoal dos pais do decúrgios, caso esta última seja... Não é ou. Se for do decúrgios, ela que vai ser mais favorável. B. Obrigatoriamente pela lei brasileira? Não. Obrigatoriamente pela lei pessoal do decúrgio? Não, só se for melhor. Obrigatoriamente pela lei pessoal do pai do decúrgio? Não. Pela lei brasileira ou pela lei pessoal do decúrgio, caso essa última seja o que? Mais favorável. Crava, marca, seja feliz. É isso aí. Ufa! Chegamos ao final da nossa aula de hoje.
Calma aí, vamos fazer uma revisãozinha aqui? Vamos fazer uma revisão do que nós falamos hoje? Vamos lá. Vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos hoje. Vamos lá. Então, nós falamos sobre a inviolabilidade do sigilo da correspondência, nós vimos que as comunicações telegráficas, de dados, comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, então só a telefônica tem a blindagem e necessidade que seja realizada a sua interceptação, através de uma investigação, que ocorra uma investigação criminal, uma instrução processual penal, as demais não precisam disso. Falamos sobre interceptação, falamos sobre gravação clandestina, gravação telefônica, que não é abarcada, que não é protegida pela Constituição, mas é válida, ok? Falamos que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas a qualificação profissional que a lei atender. Falei que é livre o exercício da profissão, mas se existir uma legislação, obedeça à legislação, é eficácia contida. Falei que a todos assegurar a informação, resguardar o sigilo da fonte. Um repórter não é obrigado a dizer onde que ele soube da informação que ele contém na sua reportagem, desde que ele não seja o criminoso, lembra disso, ok? Falei que todos têm direito a acesso às informações públicas. Lembra que eu falei imprescindível a segurança da sociedade. Se for, exemplo, o inquérito policial, eu não tenho acesso. A lei de acesso à informação trouxe situações de ultra secreta, que tem que ser obedecidas. Lembre-se, se for negada a informação particular à pessoa, estiver contido numa certidão ou direito de petição, mandado de segurança. O que sobrar, habeas data, falamos disso. Bacana? Que mais nós falamos aqui na aula de hoje? Falamos sobre a locomoção no território. A qualquer tempo é livre a locomoção? Não, só em tempo de paz. Em tempo de guerra, essa limitação poderá ser restringida. Falei sobre o direito de reunião, que não é igual à associação. A reunião tem que ser pacífica, sem armas. E tem que ser local aberto. Aberto não quer dizer que tem que ser, por exemplo, ginásio. O ginásio é fechado, mas é público. O ginásio público, então, é local aberto, ok? Independentemente de autorização. O que condiciona é o prévio aviso para não atrapalhar uma outra reunião que já foi previamente marcada para o mesmo local. Lembre-se que não posso também contra direitos de locomoção, direito ao sossego também, eu tenho que ser ponderado. É plena liberdade de associação. A associação é prima da reunião. Não posso ter uma associação de fins ilícitos, de caráter parlamentar. O Estado não pode atrapalhar na criação, no desenvolvimento da associação, mas pode dissolver através de uma decisão judicial ou suspender suas atividades. A dissolução só depois do transjulgado. A suspensão pode ser o quê? Antes do transjulgado. O que mais? Ninguém é obrigado a filiar-se ou permanecer o quê? Filiado. Nós falamos sobre isso também. Falei sobre entidades, se devidamente, expressamente autorizadas pelos seus associados, ela é legítima para apresentá-los o quê? Judicial ou extrajudicialmente. Falamos sobre direito de propriedade, falamos que ela tem que entender a função social, que a lei estabelecerá procedimento para desapropriação. Falei sobre a situação de requisição, em caso de iminente perigo público, autoridade competente, não é qualquer autoridade política, não é qualquer autoridade. Poderá o quê? Usar a propriedade particular, não é pública, particular, ok? Assegurado para ele, ao proprietário, o direito à indenização que vai ser feito o quê? Depois. E se existir o quê? Fala forte. Dano. Muito bem. Que mais? Falei da pequena propriedade rural. Ela pode ser penhorada? Pode. Se não for trabalhada pela família. Se não for pequena. E se o débito, se não tiver atrelado à sua atividade produtiva, ela poderá ser penhorada? Poderá ser penhorada. Falamos sobre isso. Importante. Falei sobre direitos autorais. O tempo que fixar, esse tempo que fixar, que vai ficar os herdeiros, é de 50 a 70 anos. Vimos aqui ao vivo. São assegurados nos termos da lei a proteção, a participação, atividades desportivas e, digamos, também o áudio também dessas atividades esportivas, ok? E aí nós falamos que, ao final, que é garantida a herança e a sucessão dos bens estrangeiros será situado no Brasil, lei brasileira, em regra, mas se a lei do decujus for melhor, eu aplico a lei do decujus do falecido. Ufa, falamos muito. A aula que vem a gente continua a nossa epopeia sobre direitos individuais e coletivos. Vamos para a nossa terceira aula dos direitos individuais e coletivos. Cumprimento, sensei. Obrigado, carrega, força e soco da aprovação. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas
inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com a organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, edital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir, edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.